Nós vamos ler, então, a palavra do Senhor em Mateus. Quem trouxe, ou está no celular, aplicativo, alguma coisa assim, abre em Mateus, então, capítulo 7, e verso 24 até o 27. A gente vai ler algumas passagens assim, tá? Da palavra do Senhor, para nós irmos acompanhando. Fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, então eu vou comparar a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda ou a sua ruína. Quem fala essa palavra aqui é o próprio Jesus. Quando Jesus ele começa a falar o sermão dele para os discípulos e para aquela multidão que o acompanhava, é o famoso sermão da montanha ou sermão do monte. Jesus, ele vinha falando uma série ele dava instruções para aqueles que queriam o seguir. Dentre essas instruções, se nós formos ver a Bíblia um pouquinho mais para trás, algumas páginas, começa já do capítulo 5 ali, ele começa a falar algumas instruções para aqueles discípulos, e dessas instruções ele começa a falar sobre bem-aventurados mansos, os humildes. E o Senhor começa a falar uma série de coisas. Ele começa a ensinar a orar, o próprio Jesus, ensinando os discípulos, dando aquele sermão: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. E ele começa a discorrer como devemos orar também. Mais para frente, se a gente for folheando a palavra do Senhor, ele continua a falar: quando a gente dá uma esmola, que a nossa outra mão não precisa saber, quem dirá o nosso próximo, quem dirá aqueles que estão à nossa volta. E Jesus começa a falar, e percebe-se que Jesus fala tudo aquilo que deve ser feito para sermos melhores aqui dentro, certo? Aqui dentro, no coração. E Jesus, ele fala também sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não precisa ninguém ficar sabendo. Quando vocês orar, não precisa ficar gritando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus é tão lindo. Não precisa espalhafato com Jesus. Com Jesus é no secreto, distante do mundo um pouco que estamos vivendo hoje, porque hoje é muito exposto. Natural da época que estamos vivendo, mas Jesus traz esse cuidado para nós chegarmos com Ele e nele edificarmos a nossa casa, o nosso coração, sermos edificadas por Ele. Aí quando Jesus fala todos esse sermão, ensinando, de repente ele para aqui no capítulo 5 e fala para os seus discípulos exatamente essa passagem que eu li para vocês, com vocês. Que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Percebe aqui que a tempestade, o vento, a chuva forte, ela vem sobre todas as casas, sobre todas as famílias, sobre todo o ser humano. A palavra do Senhor diz: no mundo vocês terão aflição. Ei, mas tem bom ânimo. A palavra do Senhor fala do dia mau que vem para todos nós. Ou nunca ninguém viveu um dia mau? Eu já passei por alguns dias maus. Porém, o que o Senhor Jesus está falando aqui para nós é que quando a nossa vida ela é baseada pela palavra do Senhor, quando vem esses dias maus, essas tempestades, essas dificuldades, elas vão vir, vão bater sobre a nossa casa, sim, porque a palavra diz que batia com ímpeto, com força, sabe? Batia com muita velocidade.
Porém, a casa que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu. Dia desses atrás, deu um ventão por aqui, não deu? Aqui também passou, em Blumenau, né? Nossa, Itajaí foi muito forte. E eu lembro que próximo do meio-dia, eu estava bem no centro da cidade, numa das avenidas ali da cidade. Eu tinha ido fazer alguma coisa ali. E quando eu estava vindo, nossa, aquele vento, eu já não sou muito alta, né, já é muito grande, e aquele vento parecia assim, que queria carregar a gente para trás, assim, de tão forte que era. E eu lembro que eu olhei para as árvores, tem umas árvores bem grandes ali, em Itajaí, no centro, e uma daquelas árvores ali, ela estava balançando, de repente eu olhei para o chão, e eu vi vários galhos secos, folhas secas no chão, e aquilo veio ao meu coração. De vez em quando, o vento forte precisa soprar, para que aquilo que é velho, você está entendendo? Aquilo que precisa sair da nossa vida, que às vezes está tanto tempo ali, e se não for aquele vento forte, aquela chuva forte, não vai sair. E aquelas árvores tudo balançando lá, aqueles galhos secos no chão, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. É necessário muitas vezes o vento forte na nossa vida. Jesus, ele é tão lindo, ele é tão pedagógico, ele nos ensina de uma maneira tão linda e tão maravilhosa que ele diz, porém teve um outro homem que também edificou. Não é que o homem deixou de edificar, o outro edificou. Só que ele não quis cavar mais fundo. Ele não quis buscar na fonte certa. Então esse homem edificou, mas ele diz, para que passar trabalho? Para que orar em secreto? Para que perdoar? Para que fazer tudo isso que a palavra diz? Vamos edificando aqui mesmo, vamos construindo a vida assim mesmo. Só que o vento forte, ele bate, ele vem. E quando vem esse vento forte, ele balança e ele derruba, além dos galhos que estão secos, às vezes a família inteira. Vocês já viram histórias de pessoas que dizem, meu Deus, aconteceu lá, meu Deus, acabou com a família. Um foi para o lado, o marido para o outro, a mulher para o outro, os filhos para o outro, acabou. É o vento forte que bateu e não estava edificada na rocha. Miriam, mas quem é essa rocha que tu está falando? Que rocha é essa? É Jesus. Aleluia, nossa rocha. Em Atos dos Apóstolos, estava João e que estava na Porta Formosa lá. E, gente, me fugiu. Pedro, olha, as meninas estão afiadas. Pedro disse, ei, esse é Jesus. Porque eles vieram indagar, perguntar assim, ei, em nome de quem que estás fazendo isso aqui? Cura. Ele diz assim, em nome de Jesus, a pedra que vocês rejeitaram. A pedra de esquina, aquela que a igreja é edificada, é sobre essa pedra que nós fizemos os milagres, que nós oramos e que as coisas estão acontecendo. Pedro, ele testificou desta pedra, Jesus Cristo. Então, temos que edificar a nossa vida sobre Jesus. Meninas, não adianta nada nós construirmos palácios ao nosso redor, em torno da nossa profissão, em torno da nossa vida pessoal, em torno da nossa família até, se o fundamento não for Jesus Cristo. Temos que amá-lo primeiro. A palavra do Senhor diz assim, amar o Senhor sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Miriam, mas eu estou cuidando bem da minha família porque a palavra manda. É isso aí, vamos falar um pouquinho mais na frente. Só que não se esqueça, em primeiro lugar vem Jesus. Não idolatre mais ninguém, somente Jesus. Ele é o primeiro na nossa vida. Ele é antes do nosso esposo. Ele é antes dos nossos filhos. Ele é antes dos nossos pais. Ele é antes dos nossos netos. Ele é antes da nossa profissão. Ele é antes dos nossos bens. Ele é antes dos nossos amigos, da nossa igreja. Não é, Keilinha? Ele é o primeiro. Sem Ele, nada
acontece. A palavra do Senhor diz: sem mim, nada podeis fazer. Ah, mas eu não posso nem ter uma profissão. Pode, mas experimenta com ele primeiro. Ele diz assim: Jesus, vai na frente, abre caminho, abre porta. Meninas, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus de uma maneira tão extraordinária e nem vai ser preciso fazer tanto esforço. Quando vê, aconteceu. Quando vê, fluiu. Quando vê, ele já abriu o caminho. Não vai ter nunca dificuldade. Vai, essa é a diferença. A dificuldade é o vento forte. Só que tu vai estar lá cada vez mais com a tua raiz profunda nele. Cada dia mais buscando nele. E as raízes profunda, não tem vento que derrube. Esse Jesus é tão lindo, né? Ele é a nossa rocha. Então edifique tudo sobre a rocha. Ame ele. Mas eu não consigo, Jesus, eu não sei como é que é te amar primeiro. Vai para o teu quarto. Fecha a porta. Pai. Chama de pai. Aqui ela falou que aqui é a casa do pai. Olha que tapete lindo, luzinha no chão e tudo. Vai para o teu quarto, fecha a porta. Gente, para o Pai, Ele nos conhece. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe aquilo que a gente vai falar. Então diz: Pai, eu não sei nem falar, mas eu quero te amar. Eu quero te amar sobre tudo. Me ensina o que é te amar sobre tudo. E Ele vai começar a ministrar no teu coração, na tua mente. Ele vai começar a te ensinar no dia a dia. Quando você vê, você está amando Ele acima de todas as coisas. Não que você vai deixar de amar o resto, não. Mas os outros vai vir com um amor tão diferente. Porque o nosso bispo ainda estava ensinando no domingo. Ele disse: gente, lá atrás na lei era assim, ó. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo bem, a lei passou. Aí vem Jesus e diz: não é o suficiente. Um novo mandamento vos dou. Amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei. Aí o amor, a medida do amor de Jesus é diferente da nossa. Porque se Ele disser para mim amar o próximo, eu vou amar ela. E se é um dia que eu não estou muito bem, não estou muito me amando, eu também não vou amar muito ela. Só que a medida que Jesus trouxe é dizer assim: ó, como eu vos amei. Aí não tem como. Como é que Ele me ama? Sempre, intensamente, todo dia, cuida de mim o tempo todo. Eu tenho que fazer isso com ela. Lembram da moto? É isso que o Senhor quer nos falar. Ele nos ama acima de tudo, acima de todas as coisas. Nós somos a menina dos olhos dele. Aquela que Ele cuida. Ele cuida de nós. Tudo bem, Miriam, edificar sobre a rocha. Mas eu edifico o quê? Vamos para Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola derruba com o quê? Com as próprias mãos. É forte, né, gente? A mesma mulher que edifica pode ser a mesma mulher que destrói. Ok. O Senhor está falando Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica. E nós aprendemos que edificar tem que ser sobre a rocha. Então, toda mulher aqui edifica. Porque a palavra do Senhor diz: toda mulher, 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Mas como essa mulher sábia edifica? Ela edifica sobre a rocha. Miriam, mas como é que eu sei como é que é ser sábia? Como é que eu faço para ser sábia? Vamos passo a passo? Primeiro, o que a palavra do Senhor diz? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu começo sendo sábia? Temendo ao Senhor, edificando a minha vida no Senhor. Esse é o primeiro passo, primeiro degrau para ser sábia. Temer ao Senhor. É ter medo do Senhor? Não. Temê-lo é obedecê-lo. Mesmo que ele não esteja, ou não esteja ninguém vendo, como se fosse uma rodovia, que naquela rodovia pode andar até 120 km por hora. Não tem radar, não tem polícia rodoviária federal, não tem nada.
mas ali está escrito 120. É eu entender que aquela rua é até 120. Não tem ninguém me vendo, mas é 120. É mais ou menos isso. Temer ao Senhor é fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Miriam, mas daí eu tenho só o princípio, como é que eu faço para continuar sendo sábia? Tiago fala que aquele ou aquela, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sem medida. Ele dá à vontade. Gente, nós temos uma palavra preciosa, promessa preciosa na nossa mão. Só não se alcança sabedoria porque a gente não quer pedir. Vocês estão entendendo isso? Ah, é fácil assim? Está na palavra, vai falar com ele. Ele que deixou aqui, Tiago 1:5, se eu não estou equivocada, ele fala isso. Peça que ele dá para todas. Então a mulher sábia, que agora recebeu do Senhor essa sabedoria de edificar o seu lar, vai colocar isso na construção do seu lar. Não é mais a tola, agora é sábia, recebeu de Deus sabedoria. Miriam, mas como que eu vou edificar o meu lar agora? Eu tenho esposo, eu tenho filhos, ou eu moro com os meus pais, eu preciso cuidar deles. Vamos caminhar mais um pouquinho na palavra? Tito. Ah, gente, esse Tito aqui eu amo, tá? Eu sou apaixonada pelo Tito. Tito, capítulo 2, verso 3 ao 5. Aleluia, glórias a Deus. Tito 2, do 3 ao 5, fala assim, ó, as mulheres idosas. Eu falei para vocês que a gente ia falar desde aquela que tem mais idade até a menos. Vamos começar pelas mais idade. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam... Eu estou lendo na minha, agora eu vou lá, né? Agora que eu vi gente que está lá, que chique, né? E vocês olhando para lá, dizem, por que elas estão olhando para lá? Quem está lá? Do mesmo modo, quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras no bem. Quem são as mulheres idosas? Segundo o IBGE e segundo OMS, né? Fala que a pessoa idosa é aquela acima de 60 anos. Nos países subdesenvolvidos, mais desenvolvidos, aliás, 65 anos a idade de um idoso. No nosso país, é 60 anos. A maioria é 60 anos. Quem tem 60 anos para cima aqui? Levanta a mão. Ai, que lindo! Gente, a Bíblia tem algo especial para vocês. Pega nessa noite essa preciosidade. Gente, é lindo. Eu quero chegar na idade de vocês para praticar isso aqui, ó. Eu estou procurando praticar a minha parte e estou caminhando para lá. E eu falo de vez em quando para o Senhor, Senhor, eu quero chegar lá e eu quero pegar essa parte aqui e praticar. Vamos lá, então? Essas mulheres, que elas sejam sérias no seu viver. O que é sérias no seu viver? Pessoa carrancuda, braba, que não ri? Não. Sérias na sua conduta, sérias no seu pagar, no seu comprar, no ensinar os netos, no chamar todos para sua casa. Sabe aquela coisa gostosa de vó, de tia babona, sabe aquelas coisas assim? É isso que a palavra do Senhor diz. Reverentes, aquela que ensina o que é certo, sérias no seu viver, no seu caminhar. Quando a vizinhança olha e diz assim, meu Deus, tem uma senhora que mora nessa rua, pensa numa senhora top. Pensa numa senhora querida, todo mundo ama ela. Gente, isso é fantástico. E como convém às santas, e o Senhor aqui, Paulo, chama essas mulheres de santas. Vocês são santas. Santas no Senhor. Santas no sentido que elas têm uma boa, uma excelente conduta. As pessoas falam bem dessas mulheres. Não caluniadoras, porque vocês não falam de ninguém, não caluniam de ninguém, não é mesmo? Não.
E se caluniaram até aqui, sempre há um começo com o nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas ficaram para trás e daqui para frente tudo se fez novo em nome de Jesus. Queridas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, porque tudo que é excesso rouba a consciência, aquilo que se faz com decência, com ordem, mestras no bem. Gente, sabe o que é mestra no bem? Vem cá, filha. Vem cá, querida. Vem cá, vizinha. Vem cá, neta. Vem cá, a avó quer te ensinar isso. As pessoas vão sentar, vão ouvir, falou a voz da sabedoria. Gente, se nós entendêssemos o poder que está nessa palavra de Tito, do 2, 3 ao 5, nós seríamos tão unidas como mulheres, mas tão unidas, para uma olhar para a outra e dizer assim, eu preciso do teu conselho, eu preciso do teu abraço, eu preciso da tua ajuda. Ei, tu já caminhasse mais um pouco, me ensina como é que é chegar lá. Ei, tu já traçasse isso aqui, tu já passou por isso, me ensina. Isso aqui era Paulo falando para Tito, o seu filho, aquele que ele ganhou na fé, e que ele deixou nessa ilha de Creta aqui, esse lugar, dizendo assim, ó, Paulo, Tito, instrui as mulheres mais velhas que elas têm que ajudar as mais novas. Percebam uma coisa, Paulo não disse para Tito assim, ó, ensina todas as mulheres, não, ensina as mulheres mais velhas. Porque é as mais velhas que vão ensinar as mais novas. Vocês estão entendendo? Aquele relacionamento de pai, de mãe para filha, de avó para neta, de bisavó, de tia, de irmãs, de amigas. É isso que Paulo estava falando. Como que uma menina de 13, 14 anos vai aprender a se portar se nunca ninguém sentou do lado dela e disse, querida, não faz isso, o teu corpo é precioso, não expõe demais, cuida dele, não sai por aí sendo uma menina fácil, te valoriza. Mas não, a nossa sociedade, ela gosta muito de jogar pedras. Essa geração está perdida. Essa geração de hoje, em nome de Jesus, a partir desta noite, a nossa boca vai proferir palavras de bênção. A nossa geração será uma geração poderosa no Senhor, porque vocês, nós, mulheres de Deus, vamos nos levantar, ensinar essas meninas como elas se comportarem e se portarem como meninas, moças, mulheres de Deus, para mudar uma geração. Nunca lance palavras dizendo isso. Com certeza você já deve ter ouvido algumas falando isso, pessoas. Essa geração está perdida, não está em nome de Jesus. Eu sempre repudio essa palavra, não está em nome de Jesus. A geração dos meus filhos será uma geração poderosa, melhor que a minha, muito melhor que a minha. E se nós pararmos para pensar, se estamos achando que essa geração está aqui, talvez quem teve a falha foi a minha. É forte, né? Mas a minha que falhou, eu tenho que reconhecer. Eu tenho 46 anos, já tenho 2 filhos, de 24 e 18. Eu tenho que ensiná-los. Essa geração vai aprender se eu abrir a minha boca, ou se eu com a boca fechada, mas com as minhas atitudes, construir em Deus um caráter neles. Vocês estão entendendo? Está na nossa mão. Josué, eu não me recordo o capítulo, mas o livro de Josué fala um versículo muito triste. E esse versículo diz assim, que uma geração, depois que Josué faleceu, os anciões daquela geração faleceu, a próxima geração que sucedeu eles não conhecia ao Senhor. Forte. Por que não conheciam ao Senhor? Porque aquela geração que veio depois de Josué deixou de falar os feitos do Senhor. Deuteronômio lá atrás, o Senhor dizia, vai falando com teu filho, com a tua filha, assentado no caminho, quando levantar,
quando deitar, quando almoçar, quando levar para a escola, quando sentar no sofá, vai falando dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor fez, de como o Senhor abriu o mar, de como o Senhor deu vitória para o seu povo, de quem é a rocha eterna, quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele já nos deu de vitória, quantos ventos já passou na tua vida e tu estás aqui hoje para glorificar o nome dEle. Vai falando. Mas eu não tenho muito o que falar. Estás aqui por quê, minha amada? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então tu tens sim testemunho para contar. O Senhor já me resgatou, ou o Senhor está me resgatando, o Senhor está me levantando, porque é isso que o Senhor faz. Essa geração, ela vai ser ensinada através das nossas vidas. Creia nisso. Eu vejo aqui meninas novas, e eu acho tão lindo sentar para ouvir do Senhor. Isso é poderoso, porque talvez... Tu é casada? Não é casada? Novinha. Pode chegar aqui. Como é que é o teu nome? Patrícia. Nós temos tudo irmãs, tá? Então, a Patrícia é alta, linda, né, gente? Loira, bonita. Quando a Patrícia casar, e ela hoje está aprendendo sobre a palavra do Senhor, sobre casamento. Nós vamos falar um pouquinho adiante aqui, rapidão, que minhas horas já estão voando. Mas quando ela chegar no altar e ela iniciar um casamento, muitas coisas hoje ela já vai saber levar para o seu casamento da forma correta, edificada sobre. Sabe, muitas de nós, lá atrás, erramos muito, porque a gente não teve essa edificação no nosso casamento. Às vezes até ouvia falar, mas não dava ouvido. É tão lindo quando alguém senta para ouvir. Obrigada, querida, Deus abençoe. Alguém senta para ouvir. Deus de cedo passa por caminhos bem menos tenebrosos do que aquele que a gente passou. Vocês estão entendendo o porquê da importância de contar o testemunho, contar aquilo que Jesus faz, edificar sobre a rocha? Elas não precisarão passar pelo que a gente passou. Que se dane, cada um vive a sua vida. Eu passei, elas também podem passar. Não morri, estou aqui. Para quê? Mas para quê? Quando essas meninas, essas sobrinhas, filhas, noras, estiverem mais adiante, elas vão dizer: obrigado, Deus, eu não passei, porque lá atrás eu vi exemplo de uma mulher sábia, de uma mulher de Deus. Eu fiz aniversário semana passada. Só estou dando um exemplo, gente. Eu estou muito longe ainda de alcançar isso aqui. Por isso que eu, com uma gana muito grande. A minha irmã sabe. Ela é minha irmã de sangue mesmo, tá, gente? A Mary. Há muitos e muitos anos atrás, a gente já vinha. A mulher de Provérbios 31. Meu Deus, que mulher sábia. Meu Deus, a gente quer ser isso. A gente vinha falando no carro de uma pessoa que a gente acompanha nas redes sociais, e eu tive na casa dela, não tive oportunidade, na época ela estava bem doentinha de vê-la, mas ela vai fazer 100 anos, agora no mês de agosto, e ela sempre com palavras poderosas de sabedoria para falar, e a gente vinha comentando sobre ela. Que coisa linda, que coisa linda. E semana passada eu fiz aniversário e uma menina me manda mensagem, já estava quase virando, né, o dia do aniversário, e ela ainda botou assim: não é tarde demais, né, então posso. E ela começou a comentar, e ela disse assim: eu quero te agradecer, porque quando alguém me chama de, tu parece uma mãezinha que cuida, tu parece uma menina que é, sabe, eu te amo porque tu é hospitaleira. Ela falando que as pessoas falam isso para ela. Quando as pessoas me chamam de hospitaleira, quando as pessoas me chamam de mãezinha, aquela que cuida, quando as pessoas me chamam assim, de, meu Deus, parece que tu cuida tanto, que tu zela tanto, eu lembro de ti. E eu digo: obrigado, Deus, porque eu tive um período com ela. Eu aprendi muito com ela. Gente, quando ela falou aquilo, foi o maior presente de aniversário que eu pude ganhar. Porque eu disse: obrigado, Deus. E ela ainda falou assim, ó, mesmo sem tu falar, com o teu jeito. Como eu via tu proceder com o teu jeito. Aleluia.
A glória é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, porque edificamos é nele. Se não fosse por esta palavra, a minha casa seria edificada sobre areia. Mas a glória é para Ele, porque estava edificado sobre Ele, sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Vocês estão entendendo? Ainda que ensinamos, ainda que fizermos tudo, a glória é dele, porque é através dele que nós edificamos. Então, mesmo que as pessoas falem, eu digo obrigado, Senhor, e a gente só transfere, porque é tudo dele, é tudo para ele. Mas está nas nossas mãos. Ele deixou para nós edificar essa nova geração. Continuando aqui, entenderam, mestras no bem? As meninas de mais idade entenderam? Glória a Deus, mestras no bem. Olha, Keila, tens mestras na igreja. Ei, meninas novas, quando vocês precisaram de um auxílio, chegue para essas mestras do bem e peça conselhos. Elas vão te auxiliar. Olhe com outro olhar a partir de hoje. Eu preciso recorrer a uma mestra. Ei, é assim que a palavra fala. Quando essas mulheres se submetem à vontade de Deus, são mestras do bem. Senta aqui comigo, me ensina, eu estou precisando desse conselho, desse conselho. Vamos aprender mais umas com as outras? O mundo aí fora é competição. Quem mais pode competir? Agora tem uma moda que, meu pai amado, vocês sabem qual é, não precisa a gente ficar falando. Mas é uma competição, é uma feminilidade, é uma, sabe, aquela coisa muito assim, acirrada. O Senhor nos chamou como especiais, poderosas em Deus. Aquelas que são submissas, sim. Tem tanta bênção em ser submissa. Ah, como tem bênção em ser submissa. Por que não se entende isso? Das bênçãos do Senhor sobre essa submissão que temos que ter como esposas. Vamos continuar aqui? Já vamos encerrando aqui. Para que ensinem, não sei se estão botando lá ou não, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus esposos, amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Para que essas meninas sejam puras. Vocês estão entendendo? O Senhor quer uma geração pura, separada. Algumas versões diz castas, que é a mesma coisa que pura, separada. É uma geração especial, uma geração diferente. Nós não somos qualquer uma. A gente não anda tudo como se diz, com a manada. A gente é especial, menina dos olhos de Deus, Ele nos fez especial. Ele tem algo poderoso para a nossa vida. Ensine o quê? Elas amarem os maridos. Ah, Maíra, mas isso é tão comum, amar o marido. Se fosse tão natural amar o marido, não estaria escrito na palavra de Deus. Porque amar o marido é muito mais do que fazer um coraçãozinho e dizer eu te amo. É chegar no final, num dia, e dizer assim, lindo, como é que foi teu dia hoje? Lá em casa eu costumo chamar meus anjos. Né? A minha mãe que diz, meu Deus, já estão tudo voando por aqui, quer hoje para lá, hoje para cá. A mãe é muito engraçada. E é dizer para eles, como é que foi o teu dia? Dá o nosso ouvido para que eles possam falar. Ouvir, mesmo que às vezes tenha assunto, vamos ser sinceros cá entre nós, não interessa muito a gente. Às vezes tem assunto de trabalho, de coisa nada a ver com o nosso dia a dia. Tu não queres ouvir muito. Ei, mas por que o Senhor colocou 2 ouvidinhos aqui em nós? Para ouvirmos. Sermos a psicóloga deles. Hã? Que privilégio. Parar e ouvir. Porque aí fora tem bastante gente querendo ouvir, sabe? Então assim, ó, para e ouve. Para e ouve. Ouve, dá atenção. Os filhos, a mesma coisa. Eu tenho um filho que acabou de sair da adolescência.
E ele gosta muito de falar. A gente fica na mesa, às vezes, tomando café, e ele fala, a gente fala, mas fala de assunto da escola, fala de, sabe, de N assuntos assim. E eu fico olhando, e fico ouvindo, e me mostro interessada. Aí eu sei com quem ele anda, o que ele faz, o que ele gosta, quem são os melhores amigos. Porque se não parar para ouvir, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai conhecer os nossos filhos, aquilo que eles estão passando? Às vezes é uma dificuldade na escola, na faculdade, no trabalho. Às vezes o teu esposo está passando por uma dificuldade. Mas se tu não quer parar para ouvir, como tu vais ajudar? Entende? Precisa de dar ouvido para poder dar uma resposta. Às vezes não tem resposta, dá o ombro. Chora junto, ora junto, conversa. Só ouve, fica quieta, não interessa, mas esteja junto. Fica junto com eles, marido, filhos. E a serem boas donas de casa. Meu Pai, misericórdia, passou já. Boas donas de casa. Vamos encerrar por aqui no boas donas de casa. Gente, a palavra do Senhor, quando ensina nós a sermos boas donas de casa, não quer dizer que eu tenho que limpar e esfregar o dia inteiro. Mantenha a ordem lá no teu ambiente. A ordem traz paz. Alguém já quis alguma vez ir para a igreja, algum lugar, e de repente, cadê a chave do carro? Não, tu deixou no bolso. Não, tu botou na bolsa. Não, tá aqui. Já rouba a paz. Às vezes chega na igreja tumultuado, num casamento, num aniversário, em algum lugar. Então, a organização, ela traz paz. Faz uma comidinha, prepara o teu ambiente, liga uma velinha, põe um sonzinho ambiente de adoração, de louvor, de gratidão, faz um clima gostoso, bota uma mesa linda com a melhor prataria que tu tem. Ó, prataria. Sabe aquela louça do casamento que está lá guardada? 10 anos, 50 anos lá guardada, sabe? Tira tudo. Vai usar com a tua família. Vai desfrutar daquilo que o Senhor deu. O Senhor não te deu aquela bênção, desfruta que Ele vai te dar mais. O Senhor, Ele não vai dar mais coisas para quem guarda. O Senhor dá mais para quem libera, para quem usa, para quem vai usando, para quem vai abençoando, o Senhor vai liberando. Agora, se você não usa, para que tu vai ganhar mais coisa? Para quê? Não é verdade? Cuida bem da tua casa. Queridas, nós vamos parando por aqui. E o interessante é que no final desse versículo fala assim, ó, para que a palavra do Senhor não seja blasfemada, não seja difamada. Miriam, se eu não cuidar bem da minha casa, eu estou falando mal da palavra de Deus. Tá aqui na palavra. Ah, mas se eu não cuidar do meu marido, no sentido de cuidar bem dele, eu vou estar difamando a palavra. Está aqui. Se nós não cuidarmos da nossa casa, não amarmos os nossos filhos, não amarmos o nosso esposo, não sermos essa boa dona de casa, prudentes, diferentes, castas, dando ouvido para a palavra, eu estou difamando a palavra do Senhor. Está aqui escrito, é forte. Não diz assim, ó, se eu parar de pregar, se eu parar de cantar, se eu parar de fazer isso, aquilo outro, eu vou difamar a palavra. Não é isso que está aqui. Aqui diz que eu estou difamando. Se eu não honrar o meu esposo e se eu não fazer as demais coisas que estão aqui escritas. Como é que eu honro o meu esposo? Não é só não trair. Não trair é o básico que não se faz. Uma aliança não se quebra jamais. Honrar ele é cuidar dele. É não revirar os olhos por trás com um amigo quando está se falando dele. Isso é desonrar. A gente honra com pensamentos, palavras e ações. Quem que nós vamos enganar? O nosso Deus? Eu honro. O Senhor está vendo a nossa mente. Eu honro. O Senhor está vendo as nossas palavras por trás dele. Eu honro, o Senhor está vendo a minha ação. Lá vem ele de novo, lá vem teu pai de novo. Não fale do teu esposo para os teus filhos. Honre o teu esposo na frente dos teus filhos. E depois eles vão honrar as esposas, vão honrar as mulheres, vão honrar você quando você for velhinha,
Quando você se tornar a outra parte de mestras no bem, eles vão dizer: eu quero fazer como a minha mãe fazia. A minha mãe honrava, minha mãe cuidava, minha mãe zelava. Eu quero ser como a minha mãe. Eu quero ter um casamento como o da minha mãe.